paz do Senhor. Tudo bem? Que bom. Que bom estarmos aqui nessa noite. Estamos aqui nesse encontro, e você também aí na internet, numa expectativa de sermos surpreendidos com algo que nos traga salvação. Isso é algo marcante em nossa vida. E o que isso tem a ver com a certeza de que o Senhor fala comigo? Isso é o que nós vamos ver. O que tem a ver? Eu tenho certeza que o Senhor fala comigo. E se Ele fala comigo, isso me traz uma certeza que Ele também fala com você, porque eu não sou melhor do que você. Então nós estamos quites nessa história, é verdade? Vamos abrir nossas Bíblias? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, no verso 26. Aleluia! Tu és grande, Senhor. Tu és exaltado. Tu és surpreendente, Senhor. Aleluia! Evangelho de João, verso 26. Vamos ler? Quer que eu espere? É curtinho. Disse-lhe Jesus, olha ele falando aí: eu o sou, eu que falo contigo. Vamos orar. Senhor, o Senhor sabe da minha admiração, da minha consideração e do meu respeito por todas essas pessoas que me ouvem. O Senhor sabe da busca constante, da integridade dessas palavras que eu quero dizer aqui nessa noite em Teu nome. Senhor, e eu acredito que o Senhor fala conosco, e por acreditar nisso, é que eu acredito também que eu serei como instrumento filtrado no calibre da Tua palavra, para que a mensagem que seja ministrada nesta noite esteja balanceada no Teu equilíbrio, nivelada, Senhor, segundo os Teus princípios e os Teus preceitos. E nessa convicção de que o Senhor fala conosco, que eu me alegro junto com os meus irmãos e Te agradeço. Aleluia. Amém. Assente-se, atônitos, ansiosos, desejosos por ouvir Deus falar. O Evangelho de João, ele foi escrito a média de 1900 anos atrás, lá em Éfeso. E é fácil notar detalhes e peculiaridades de Jesus inseridas nesse Evangelho, como a cura do homem do tanque de Betesda, assim como a multiplicação dos pães, o perdão da mulher adúltera, como foi impressionante, a ressurreição de Lázaro, e quando prometeu o Consolador, o que falar da sua morte na cruz, o que falar da sua ressurreição. João é um livro espetacular, ele não visa propriamente ser um dito evangelístico, missionário, mas por uma consequência plena ele faz isso, para mostrar aos crentes que apesar de sua glória, Jesus, o Senhor, apresenta-se pessoalmente e revela-se acessível e sem reservas, e Ele está aqui, a fim de que todos entrem e encontrem o caminho, a verdade e a vida, como está escrito em João 14:6. O propósito de João é mostrar que Deus fala a todos por meio de Jesus. Ele fala como Ele ama a toda a humanidade. Isso que Ele quis com o Evangelho de João.
E nessa motivação, nesse mesmo pensamento, é que vamos compartilhar sobre a certeza de que Jesus, o Senhor, fala conosco. Eu tenho certeza que o Senhor fala comigo, porque Ele promove, em primeiro lugar, um encontro. O verso-chave dessa passagem, dessa divisão, é o 9. E eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, para você ir acompanhando comigo. Mas nós vamos ler alguns versículos, entre os versos 3 e 9. Eu vou começar pelo 3. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Olha só, nós temos aqui alguns locais. Ele deixou a Judéia, saiu de Jerusalém, indo para a Galiléia, mas era-lhe necessário, Jesus sentiu-se necessário passar por Samaria. Tem um mistério aqui nesse negócio que eu vou falar para vocês. O que acontece? Tinha um problema nesse trajeto que Jesus estava querendo. Jesus estava querendo ir direto de Jerusalém para Galiléia, passando por Samaria. Na realidade, existia uma controvérsia muito grande entre os judeus e os samaritanos. Eles não se comunicavam, eles não falavam com o outro. Existiam algumas questões entre eles. Os samaritanos, eles requeriam e cobravam a descendência das 10 tribos, e também falavam que era eles que tinham uma pura religião, porque eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, nas leis de Moisés. Os judeus já se achavam mais santos do que todos, e falavam que os samaritanos eram impuros e que não se misturava com eles. Então, por não se concordar nessas questões espirituais, acabou gerando uma controvérsia muito grande, política, social, cultural e geográfica. Por que geográfica? Sabe por quê? Enquanto que se fosse pelo caminho de Samaria para chegar na Judéia, os judeus eles gastavam uma média de 115 quilômetros. Mas não, por causa daquele preconceito todo, daquela postura, daquela situação que foi criada entre eles, eles davam a volta, passando por Pérea, atravessavam o Rio Jordão e chegavam a Pérea, davam a volta no Mar da Galileia para chegar na Galileia, gastavam o dobro da quilometragem, uma média de uns 225 quilômetros. Mas o verso 4 disse, era-lhe necessário, Jesus tinha necessidade de passar por Samaria. Ele era um judeu. Por quê? O alvo de Jesus era a Galileia, onde ele realizou a maioria dos seus milagres, do seu ministério. No entanto, passar por Samaria, isso faz com que essa passagem bíblica torna um cenário muito intrigante. Essa passagem de Jesus ali por Samaria ia dar em algum negócio, e ia mesmo, e vai mesmo, No verso 5, olha aí, Jesus, chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, tinha um poço com a fonte que Jacó escavou, e Jesus, então, cansado da viagem, assentou-se perto daquela fonte, por volta da hora sexta, que era mais ou menos meio-dia. No verso 8, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Olha, Jesus ele não tinha muito um perfil que acordava 10 horas da manhã, tomava um café reforçado e saía para viajar, não, né? A verdade é que não. Ele estava cansado, estava com fome, estava com sede, e esse poço era um pouco retirado da cidade de Sicar, em Samaria. Para vocês entenderem um pouco, Samaria é como se fosse uma região, como se fosse um estado, Sicar era uma cidade, e esse poço era um pouco distante dessa cidade. Jesus ficou por ali mesmo, para não criar muito alvoroço, porque ele já tinha saído lá de Jerusalém, porque o povo estava criando caso com o nome dele lá, comparando ele com João Batista.
Então, na realidade, Jesus mandou os discípulos, vocês vão, compram comida, que eu vou ficar aqui, a gente come e segue, viagem para Galiléia. Olha o que aconteceu no verso 7. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar a água do poço. E Jesus disse-lhe, dá-me de beber. Então, no verso 9, lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes a mim, uma mulher samaritana, o que é de beber? Olha aí. Olha os mistérios aqui nessa palavra, irmãos. Em sua humanidade, Jesus precisava de água, mas ele não tinha um balde, não tinha uma corda para puxar aquela água daquele poço. E aí vem chegando uma mulher com um jarro, ia buscar aquela água, ela já estava acostumada a buscar aquela água. E o curioso é o seguinte, Jesus interrompe todo aquele silêncio daquela região não habitada, com um pedido, promovendo um encontro. E o curioso é o seguinte, normalmente as mulheres, quando iam buscar água, Edson, elas iam de manhã ou à tarde. E aquela mulher samaritana estava indo buscar água meio-dia. Por quê? Jesus puxa a conversa com ela. E ela já fala de cara, e já fala que ele é judeu. Mas por que ela descobriu que era judeu? Vocês vão ver que porque ela era mulher, ela descobriu. Se fosse um homem, não tinha descoberto. Na capa de Jesus existiam umas borlas de fitas e de franjas. Então, aquela mulher, ela já andava meia escondida. Ela andava fora dos encontros das outras mulheres, para não encontrar com as outras mulheres mesmo. E toda vez que ela chegava próximo àquele poço, ela dava uma filmada, uma olhada para lá e para cá, para ver se não tinha ninguém. E ela viu aquele homem estranho ali. Mas quando ela bateu o olho na roupa, ela falou, ixi, um judeu. Mas tá bom, eu vou pegar essa água aqui, porque eu preciso de água, ele não me conhece mesmo, beleza. Então, aí que ela solta esse negócio. Ela não queria encontrar com ninguém. Encontra logo quem? A samaritana. Encontra com quem? Com o judeu, Jesus. Qual que era a última pessoa que um samaritano queria ver na vida? O judeu. Assim como o judeu queria ver o samaritano. Mas ali um pouco espantada, sabe por que ela deu aquela resposta para Jesus? Falando, por que você me pede água? Sabe por quê? Porque normalmente os homens, e ela identificou que Jesus também era um rabi, era um mestre das religiões judaicas, normalmente eles não conversavam com as mulheres em público. Sabe por que ela ficou espantada também? Porque, além de eles não se combinarem, os judeus com os samaritanos, como que eles iriam compartilhar o mesmo jarro de água, Pedro? Nesse momento eu quero destacar esse inesperado encontro, que deixa no ar uma incógnita. Onde essa conversa vai chegar? Esse encontro pareceu muito casual, mas eu quero dizer uma coisa para você. Para Jesus não existe casualidade. Sempre quando Jesus se aproxima de alguém, ele propõe um envolvimento. Falando nisso, ao longo da história, aconteceram vários encontros, vários eventos inusitados. E eu lembro-me de uma certa vez, um homem rico e importante de uma cidade, ficou sabendo que iria passar por ali um homem poderoso, um homem que iria possivelmente ser governador daquela região. E aquele homem rico era um homem que gostava muito de dinheiro, mas sem querer deixar perceber disfarçadamente. Aquele homem rico, quando viu que aquele homem ia passando, ele até subiu numa árvore e ficou ali, disfarçado e escondido, para aquele homem poderoso não vê-lo. Só que o que aconteceu? Quando aquele homem poderoso estava passando, quem que ele viu primeiro? Opa! Homem rico,
desce daí que eu quero falar com você. Eu tenho um negócio para te propor, um negócio bom para tratar com você. E aquele homem rico logo desceu, porque ele era interesseiro. E aquele homem poderoso, ele era aquele homem que criava uma expectativa, todo mundo criava uma expectativa que ele ia governar tudo. Então aquele homem rico falou, opa, imagina, eu ser chamado por esse homem para um negócio, um bom negócio, vou correndo, desceu correndo e foi. E aí, você identificou essa história? Lucas 19, 5, 6, narra essa história. Zaqueu já ouviu falar de Jesus e até disfarçadamente o seguia. Só que vamos fazer uma situação aqui. A samaritana não conhecia aquele judeu, muito menos sabia quem ele era, nem que ele era o Messias. A reação de Zaqueu foi descer correndo, opa, vamos lá, sei que esse cara é bom. E a reação da samaritana foi com estranheza e espanto. E aí? Você já teve um encontro com Jesus? Por acaso esse encontro foi promovido por ele que falou com você ou você falou com ele? Foi de repente, sem você se perceber, como aconteceu com a samaritana? Ou você já o procurava e ele falou com você e te acolheu? Assim como aconteceu com Zaqueu. E eu digo mais, se tem alguém que ainda não se encontrou com Jesus, você pode encontrá-lo com ele nessa noite, porque ele está falando com você. Eu tenho certeza que ele está falando com você. Então eu te pergunto, como que eu devo te chamar? De Zaqueu ou de samaritana? Não importa a forma como o Senhor falou com você, não importa a forma como você reagiu a isso, o que importa é que sempre o Jesus quer se encontrar conosco, falar conosco. E eu te digo uma coisa, permita-se surpreender por Ele nesse encontro. E o Senhor Jesus ainda tem muito mais para falar com você, porque eu tenho certeza que Ele fala comigo, porque o seu falar, em segundo plano, sabe o que Ele revela? Surpresa. Nós vamos ler alguns versículos de 10 a 30, de João 4, começando 10, dizendo o seguinte: replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede? Ele continua falando com a samaritana, olha na sua Bíblia. Ele fala assim, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, mulher, era você que ia pedir para ele, ia pedir a água viva. E o que essa mulher respondeu no verso 11? Olha bem para minha cara. Eu posso ser samaritano e você judeu, mas eu não sou boba não. Você não trouxe nem um cântaro, nem um jarro, você não tem nenhuma corda. Como é que você vai pegar a água desse poço aqui? E outra, como que você vai pegar a água viva? Como que agora o Senhor quer me dar água viva do nada? Agora isso estava pedindo água. Como que agora o Senhor quer me dar água viva? Sabe por que aquela mulher estava falando isso? Lá no Oriente, essa expressão de água viva, ela tratava do seguinte: assim quando Jacó, ele descobriu aquela fonte de água, era rasinho, ele fez um poço ali, e ele pegava a água que brotava lá na profundidade, aquelas primeiras águas que brotavam, essa era a água viva conhecida no Oriente. Só que aconteceu uma coisa, ao passar do tempo, e esse tempo chegou com a mulher samaritana, nesse momento, esse poço havia sido soterrado, e os samaritanos escavaram ele novamente, então esse poço estava profundo, e essa água subiu, e estava como se fosse uma cisterna cheia, de uns 14, 16 metros. Então você entendeu o que a mulher falou? Esse cara, porque ela não sabia que era Jesus, esse cara está biruta. Esse judeu, ele é meio doido, acho que esse sol quente do meio-dia deu uma pirada na cabeça dele. Por quê?
para ele me dar a água viva, ele tinha que tirar toda essa água dessa cisterna, toda a água, descer lá embaixo, nessa profundidade, para pegar aquela água que brotava. Só que aquela mulher não sabia de uma coisa. Ela não sabia que essa água viva que Jesus oferecia era diferente. Ela não sabia. No verso 13, Jesus afirmou: quem beber dessa água tornará a ter sede, mulher. Entra isso na sua cabeça, se você vai beber dessa água aí. Mas quem beber da água da vida nunca mais terá sede. Pelo contrário, essa água viva vai fazer jorrar mais água e vai dar de alimento a outras. Vai tornar outras pessoas cheias dessa água. E ele foi conversando com aquela mulher. Aí aquela mulher se irritou de uma vez por todas e disse assim: então é assim? Então me dá essa água aqui. Traz essa água lá, quero ver você arrumar essa água então, seu judeu metido. Arruma essa água para mim. Só que Jesus estava querendo mexer com aquela mulher, porque ele já tinha visto. Porque, vamos combinar uma coisa, né, irmãos? Eu nem falei sobre a certeza e sobre o Senhor, porque o pastor Israel deu uma verdadeira aula aqui no dia 1º. Quando ele falou da onisciência, lembra? E da presciência. Jesus sabia de tudo que ia acontecer, ele sabia da necessidade física e espiritual daquela mulher. E ele queria dizer para aquela mulher o seguinte: mulher, sabe o que é a água viva? E eu quero que você dê glória. A água viva é o pão que necessitamos para sobreviver. Mulher, sabe o que é a água viva? É a paz que excede todo entendimento. Mulher, água. Não era a água viva que Jesus tinha realmente para trazer. Porque realmente essa história nos mostra que Jesus, ele queria mostrar para essas pessoas que a água que ele queria trazer era uma água que dava sentido à vida, sentido ao seu viver. Essa água era o seu viver em nós. Tanto a samaritana quanto o homem de Betesda não sabia com quem eles estavam falando. Eles não sabiam que era Jesus o Messias. E você? Você tem reconhecido a voz do Senhor falando contigo? Você tem percebido Ele se aproximar de você? Você tem entendido quando Ele está falando? Tem experimentado suas surpresas? Eu não sei qual é a sua necessidade. Contudo eu te digo, irmão, permita-se ser surpreendido pelo Senhor. Assim que Ele se interessou, como Ele se interessou em revelar aquela mulher e aquele homem, Ele também continua incansável para revelar a sua libertação, perdão de pecados e cura em nossa vida. E se você pensa que acabou, não acabou não. Ainda tem mais. Naquele tempo, no desenrolar do encontro, uma grande surpresa revelada. Naquele tempo, mas será que ainda hoje Jesus pode falar conosco? Eu tenho certeza que Ele fala comigo. E por eu ter certeza que Ele fala comigo, é porque o seu falar proporciona em terceiro plano, irmãos, salvação. Aleluia! Vamos ler alguns versículos de João 39 a 42, que dizem o seguinte: depois que aquela mulher foi e disse aos samaritanos: venham ver alguém que parece que está falando que é o Cristo, vamos lá comigo, porque eu não sei identificar. Eu estou muito aflita, eu estou muito desbaratinada. E aí, no verso 30, saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele no poço. Os homens vieram, no verso 39, muitos samaritanos daquela cidade, olha o resultado. Creram nele em virtude, em conformidade, por causa do testemunho da mulher, que anunciou àqueles homens tudo quanto ela tinha visto. E esses
samaritanos foram conquistados por Jesus. Esses samaritanos ficaram apaixonados e amaram Ele. Pediram a Jesus que ficassem com eles 2 dias e Jesus ficou. Irmãos, lembra que no início dessa palavra, o texto diz que Jesus tinha pressa de ir para Galileia, porque lá estava concentrada a maioria do tempo do seu ministério. Jesus aceita o convite dos samaritanos para ficar ali com eles por 2 dias. Sabe o que Jesus queria mostrar para eles? Queria reforçar a ideia do versículo 42. Quando os samaritanos, olha a curiosidade, aquela mulher, por não ter uma vida muito aprovada dentro de Samaria, ela era isolada das outras mulheres e dos outros homens, pegava água no poço, num horário fora do horário deles, era uma mulher que não tinha contato com o pessoal. Olha o que aconteceu no verso 42, e diziam os samaritanos à mulher: já agora, não é que pelo disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido Jesus falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eles voltaram a falar com aquela mulher. Jesus restaurou a comunhão entre aquele pessoal de Samaria e aquela mulher. E eu quero dizer para vocês que o que está escrito em João 12, 26, diz a mesma coisa. Enquanto ficava de um lado judeu, de outro lado Samaria, cada um ficava pensando uma coisa. Jesus, ele veio dizendo uma coisa: eu vim para salvar a todos. E ele explicou isso amorosamente naqueles 2 dias. E no João 12, de 20 a 26, após a ressurreição de Lázaro, Jesus, ele estava ali, com uma multidão que voltou a segui-lo, porque o pessoal ficou animado novamente. E aí ele teve aquela entrada triunfal em Jerusalém. Como foi em triunfal? Num burrinho, né? Num jeguinho. Pá, pá, pá. E veio gente de todos os lados, gregos. Sabe o que aconteceu? Naquele momento Jesus disse assim: olha, eu vim para todo mundo, e está na hora de anunciar que a salvação é para todos. Sabe o que faz me pensar? Alguns de nós ainda não entendeu esse chamado, esse falar de Jesus. Meu pai, por exemplo, ele não é crente. E alguns anos atrás, logo após eu ter uma conversa muito séria com ele sobre salvação, ele em particular, eu tive uma conversa muito séria com ele. Ele me disse: meu filho, eu não sirvo para essas coisas de igreja. Igreja não é para mim. Igreja é para você, para sua mãe. Eu não consigo ser igual a vocês. Eu ainda não estou pronto. E eu quero dizer para você: será que em muito momento que Jesus tem te surpreendido, que tem te desafiado, você não tem dito isso a Ele? Eu não vou para a igreja não, eu vou só para a igreja só quando eu estiver pronto. Eu não consigo largar de fazer isso, eu não consigo largar de fazer aquilo. Só quando eu estiver pronto. Mas às vezes você pode pensar igual ao meu pai, mas eu quero dizer alguma coisa, eu te pergunto. A samaritana estava pronta para se encontrar com Jesus? Eu quero te desafiar a uma coisa, irmãos, a pensar comigo. Existia um equilibrista muito famoso, que ele anunciou na sua cidade, que iria atravessar por cima de um cabo de aço, no alto de um prédio ao outro, e a multidão ficou eufórica com aquela notícia. E depois dele ter atravessado várias vezes a pé, ele pegou um carrinho de mão, empurrando, foi e atravessou. E a multidão vibrava. Vocês querem que eu atravesse aqui com um saco de cimento agora dentro desse carrinho? E a multidão vibrava: eu quero. Vai, e ele atravessava.
Aí, para ficar mais emocionante, aquele equilibrista disse o seguinte: vocês querem que eu atravesse daqui para o outro lado, com uma pessoa aqui dentro do carrinho, e todo mundo, eu quero, vai. Aí ele falou assim: quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro? Aquela multidão se calou. Aquela multidão não tinha palavras. Como essa multidão. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu quero te chamar para uma conversa séria, rápida e séria. Como essa multidão, às vezes, você que está conectado desse projeto, como espectador, parado, só assistindo, mas eu quero desafiar você a uma atitude. Lembra do que eu disse lá atrás, no início dessa palavra? Estamos aqui nesse encontro, e você também aí na internet, a fim de sermos surpreendidos com algo que nos traga salvação. E o que isso tem a ver com a certeza que o Senhor fala comigo? É muito confortável estarmos parados e ouvir tudo aquilo que aconteceu com a mulher samaritana e dizer: pronto, amém, vamos receber a bênção, vamos embora, acabou. Sem o encontro, sem a surpresa e sem a salvação. Mas eu quero te desafiar, pois Jesus, com suas doces e incríveis palavras, promoveu o encontro que foi o início de uma grande história. Ele revelou uma surpresa que mudou o sentido de toda a existência. Enfim, ele pronunciou a salvação a todos que quiseram. E nós, o que vamos fazer com isso? Eu sei que se compararmos a nossa vida com aquela mulher, nós vamos encontrar muitas coisas de ruim também em nós. Nós vamos encontrar pecados, a vida solitária. Mas eu quero dizer algo: o falar do Senhor quer despertar em nós sempre o que há de melhor. Por isso que eu quero te desafiar a desejar o encontro com Jesus. E quando Ele falar das suas surpresas, eu quero que você celebre para o mundo inteiro ouvir quem é o Rei da Glória, Salvador e Rei do Universo. Pois o propósito de Deus é proporcionar uma vida melhor para nós. Mesmo nos momentos difíceis, quando estamos sofrendo e pensamos em Deus e nos rendemos aos seus pés, tudo que é difícil se torna mais fácil de se superar. Faça um teste com Jesus. Você vai ver que Ele nunca deixa aquele que te busca sem resposta. Portanto, irmãos, meu maior desejo é que se cumpra em nós o que está escrito em Atos 6,68. Senhor, não iremos a nenhum lugar se não for estar perto de Ti. Sabe por quê, Senhor? Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia, glória a Deus.